E se daqui a 10 anos você pudesse voltar no tempo e se obrigar a mexer o corpo hoje? Não para correr maratonas, nem para virar atleta. Só para subir escadas sem dor. Para conseguir levantar-se de uma cadeira sem esforço. Para não depender de ninguém quando precisar simplesmente amarrar os sapatos. Às vezes, o corpo não dá sinais estrondosos. Dá avisos silenciosos. Um joelho que estala, um passo que encurta, uma mão que já não aperta como antes. A gente ignora. Pensa que é normal, que é a idade. Mas a verdade é que cada músculo que você não usa, você perde. Cada dia que passa sem se mover é um dia em que seu corpo se enfraquece mais do que você imagina. E o problema não é o agora, é o depois. Daqui a 10 anos, você pode olhar para trás e desejar com todas as forças ter feito algo. Ter fortalecido as pernas, ter cuidado da sua coluna, ter treinado seu equilíbrio antes de cair pela primeira vez. Mas aí, já seria tarde. A boa notícia é que esse dia ainda não chegou. Você ainda está em tempo. Neste vídeo, vou te mostrar 6 exercícios simples, acessíveis e seguros que você pode fazer em casa, sem máquinas nem academias. Exercícios que se mostraram essenciais para manter a independência, evitar lesões, reduzir dores e envelhecer com dignidade e força. Não são exercícios da moda. Não são dicas vazias. São movimentos de que seu corpo precisa e pelos quais ele vai te agradecer profundamente daqui a uma década. Alguns vão tomar só 5 minutos por dia, mas o impacto que podem ter na sua saúde é incalculável. Então, se você quer continuar caminhando com firmeza, se quer continuar levantando-se sem ajuda, se quer que seu corpo te acompanhe sem reclamar por muitos anos, fique. Porque talvez este vídeo te dê exatamente a motivação que faltava para começar. Antes de continuar, diga nos comentários quantos anos você tem hoje e de onde está assistindo a este vídeo. Vou adorar ler e saber quem está do outro lado da tela. Há uma crença silenciosa, perigosa, que muitas pessoas aceitam sem questionar, que envelhecer significa enfraquecer, que é normal ter dores, que é natural não conseguir mover-se como antes, que depois de certa idade, a gente simplesmente se senta e espera o corpo decidir quando deixar de funcionar. Mas essa não é a verdade. Não totalmente. O certo é que a idade por si só não destrói músculos, não apaga força, não rouba equilíbrio. O que faz isso é a inatividade, o sedentarismo, o hábito de deixar para amanhã o que o corpo precisa hoje. Você sabia que uma pessoa pode perder até 40% da força muscular entre os 60 e os 80 anos se não se mexer com regularidade? Não por doença, não por acidente. Simplesmente por não usar o corpo. Pense nisso. Seu corpo é como uma conta bancária. Cada movimento é um pequeno depósito. Cada exercício, cada caminhada, cada alongamento é um investimento no seu futuro. Mas se você para de fazer depósitos, chega um momento em que o saldo não dá. Você se levanta da cama e sente que as pernas já não respondem. Quer se esticar para alcançar algo na prateleira e o ombro te trai. E então você começa a depender de outros. Conheci alguém que viveu isso na pele. Chamava-se Alfredo. Tinha 65 anos quando se aposentou e decidiu aproveitar a vida no sofá. No começo se sentia bem, mas pouco a pouco, sem perceber, deixou de conseguir caminhar mais do que alguns metros sem se cansar. As costas começaram a doer cada vez que se agachava. Perdeu a força nas mãos. Quando quis voltar a se mexer, já era tarde. Cada tentativa o esgotava. Cada exercício era um suplício. Ele me dizia: se há 5 anos eu tivesse feito nem que fosse um pouco, hoje não estaria assim. Essa frase eu nunca esqueci. E por isso eu te digo hoje: mover-se não é opcional. Não é luxo, nem passatempo. É necessidade. Tão vital quanto comer ou dormir. Você não precisa fazer 1 hora de exercício por dia.
Não precisa correr nem levantar pesos enormes. Só precisa se mover, ativar o corpo, lembrar aos seus músculos que você continua aqui, que você continua usando-os, que precisa deles. Os benefícios são imensos. Mais energia, menos dor, melhor sono, melhor humor, menor risco de quedas, mais independência. E o melhor, você ainda pode começar hoje, e seu corpo vai responder. Ele sempre responde, ainda que tenham passado anos. Então, antes de te mostrar os 6 exercícios que mais farão diferença nos próximos anos da sua vida, quero que você guarde isto. Não é a idade que te detém, é a falta de movimento. E você ainda está a tempo de mudar isso. Se há um grupo de músculos que define sua independência, são as pernas. Quando suas pernas estão fortes, você pode se mover livremente. Pode levantar-se sozinho. Pode caminhar sem medo, subir escadas, sair para passear, carregar suas sacolas do mercado. Mas quando elas começam a falhar, todo o resto cai junto. De fato, muitos estudos demonstraram algo muito poderoso. A força das suas pernas é um dos melhores preditores de quanto tempo e com que qualidade de vida você vai viver. Por quê? Porque as pernas não só sustentam o corpo, também mantêm o equilíbrio, protegem as articulações, estabilizam a coluna e tornam possível que você seja autônomo. Você já se perguntou por que tantas pessoas idosas sofrem quedas? Nem sempre é por um tropeço. Muitas vezes é por pernas fracas. Pernas que já não respondem como antes. E o problema de uma queda em certa idade não é só o tombo. É que muitas vezes, depois de uma queda, nunca mais se volta a caminhar do mesmo jeito. E às vezes, não se volta a caminhar. Por isso, o primeiro exercício que eu te proponho é muito simples, mas tremendamente poderoso. Sentar e levantar de uma cadeira. Não uma única vez. Várias vezes, com controle, com calma, sem usar as mãos se possível. Procure uma cadeira firme, sem rodas e sem almofadas muito macias. Sente-se com as costas retas, os pés bem apoiados no chão. A partir daí, impulsione-se para cima apenas com as pernas. Depois, desça com cuidado, sem despencar. Muito difícil? Você pode usar os apoios de braço no começo. Muito fácil? Faça mais devagar ou repita mais vezes. O objetivo é fazer todos os dias. Comece com 5 repetições. Depois 10. Depois 15. Este exercício ativa os músculos da coxa, os glúteos e o abdômen. Fortalece a estabilidade de joelhos e quadris. Melhora a circulação. E, sobretudo, te treina para o mais importante: levantar-se sozinho. Conheci uma senhora chamada Marta. Tinha 73 anos quando começou a sentir que levantar-se do sofá lhe custava cada vez mais. Primeiro passou a apoiar-se nos braços. Depois precisava impulsionar-se com as mãos nos joelhos. Até que um dia, não conseguiu levantar-se sem ajuda. Ela me disse: "Eu não caí. Mas foi como se meu corpo tivesse se rendido de um dia para o outro." Mas não foi de um dia para o outro. Foi aos poucos, por não mover aquelas pernas quando ainda podia. Hoje, com exercícios simples como este, Marta recuperou parte da sua força. Não totalmente, mas agora já consegue sentar e levantar-se por conta própria. E isso para ela vale mais do que qualquer remédio. Faça este exercício todos os dias, nem que seja por alguns minutos, porque enquanto você puder levantar-se por si mesmo, ainda é dono da sua vida. Exercício 2. Equilíbrio. Manter-se sobre um pé, caminhar em linha reta. O equilíbrio é uma daquelas coisas que a gente não valoriza até começar a perdê-lo. Não é algo que desapareça de um dia para o outro. Não há alarme. Simplesmente, um dia você tropeça. Outro dia se desequilibra ao se virar. Depois evita certos movimentos por medo de cair. Até que um dia, você cai de verdade. E então tudo muda. Cair aos 70, aos 80, não é como cair aos 20. Nessa idade, um simples tropeço pode significar uma fratura,
uma internação, uma perda de mobilidade. E o mais triste é que muitas dessas quedas não se devem a algo repentino, e sim a um equilíbrio que foi desaparecendo, sem que ninguém notasse. Mas aqui está a boa notícia: o equilíbrio pode ser treinado, pode ser recuperado e pode ser mantido por muitos anos se você trabalhar a tempo. O segundo exercício que você deve fazer, todos os dias se puder, é simplesmente manter-se sobre um único pé. Parece fácil, mas não é tanto. Experimente agora mesmo. Fique em pé, ao lado de uma parede ou cadeira por segurança. Levante lentamente uma perna e tente sustentar-se apenas com a outra. Quantos segundos você aguenta sem se apoiar? A meta é chegar a 10 segundos com cada perna. Se não conseguir no começo, tudo bem. Use uma mão para ajudar. Faça todos os dias. Seu corpo vai aprender, seus músculos vão se adaptar e seu equilíbrio começará a fortalecer-se. Quando isso for fácil, passe ao nível seguinte: caminhar em linha reta. Imagine uma corda no chão. Coloque um pé imediatamente à frente do outro, calcanhar colado à ponta, e avance lentamente. Mantenha o olhar à frente. Se desequilibrar, pare, respire e tente novamente. Este exercício não só melhora seu equilíbrio, como também sua coordenação e concentração. Um teste caseiro muito útil para avaliar seu equilíbrio é este. Fique em pé, feche os olhos e permaneça assim por 5 segundos sem se mover. Você se desequilibra? Sente que precisa abrir os olhos imediatamente? Então seu equilíbrio precisa de atenção urgente. Vou contar uma história que me marcou. Seu Ernesto, vizinho da minha mãe, tinha 79 anos. Sempre foi um homem firme, caminhava com passo seguro. Mas começou a sentir-se um pouco desajeitado. Dizia que era o calçado, ou a idade. Uma noite, ao levantar-se para ir ao banheiro, perdeu o equilíbrio e caiu. Ninguém viu. Ficou no chão por mais de 1 hora até a filha chegar de manhã. A fratura de quadril o levou ao hospital, depois a uma longa recuperação. E ele nunca mais voltou a andar sem ajuda. Ele me dizia: eu não sabia que estava perdendo o equilíbrio. Se eu tivesse sabido antes. Mas você sabe agora. E pode fazer algo a respeito. Você não precisa de equipamentos caros, só do seu corpo e de alguns minutos por dia. Treinar seu equilíbrio é uma das decisões mais sábias que você pode tomar hoje para proteger sua independência amanhã. Exercício 3. Força de braços. Empurrar, levantar peso leve. Você já tentou abrir um pote e percebeu que já não consegue como antes? Já sentiu que carregar uma sacola do mercado te deixa dolorido, como se tivesse levantado pedras? Esses pequenos sinais são gritos silenciosos do corpo. Não estão aí para te aborrecer, estão aí para te avisar. Você está perdendo força e, com ela, sua independência. Depois dos 60, a força dos braços não é só uma questão de estar em forma. É uma questão de autonomia. Levantar os braços para alcançar uma prateleira. Abrir uma porta pesada. Empurrar uma cadeira, uma mala, uma caixa. Sustentar-se se tropeçar. Levantar-se do chão caso um dia caia. Tudo isso, tudo, depende dos seus braços e ombros. O problema é que, se você não os usa, eles atrofiam. E não, você não precisa ir à academia. Pode começar com algo tão simples quanto 2 garrafas de água. Pegue uma em cada mão. Se forem de meio litro, está ótimo para começar. Fique em pé ou sente-se ereto. Depois, estenda os braços para frente, na altura do peito, e baixe lentamente. Faça isso umas 10 vezes. Depois mude. Eleve os braços para cima, como se quisesse tocar o teto, e baixe lentamente. Mais 10 vezes. Está difícil? Perfeito. Significa que você precisa. Está fácil? Aumente o peso aos poucos, ou faça mais repetições. Outro excelente exercício é empurrar contra a parede. Coloque-se de frente para uma parede
Apoie as palmas e faça flexões suaves como se a parede fosse o chão. É perfeito para fortalecer sem agredir as articulações. Se você tiver faixas elásticas, melhor ainda. Pise nelas com ambos os pés, segure as pontas com as mãos e puxe para cima, flexionando os cotovelos. Assim você trabalha bíceps, costas e ombros. E não se trata só de músculos, trata-se dos seus ossos. À medida que envelhecemos, a perda de massa óssea é uma realidade. Mas há algo que fortalece os ossos de forma natural: a força. O trabalho muscular regular ajuda a manter a densidade óssea e prevenir fraturas. Vou te contar algo que nunca esqueci. Dona Carmen, 84 anos, morava sozinha. Um dia, o gato derrubou algo na cozinha e, ao se abaixar para pegar, ela escorregou e caiu. Ficou bem, não fraturou, mas o que a marcou foi isto: ela não conseguia levantar-se. Não tinha força nos braços para se empurrar do chão. Arrastou-se até a cadeira, tentou uma e outra vez, e não conseguiu. Desde então começou a treinar. Não para parecer mais jovem, mas para não se sentir tão indefesa. Ela me disse: se você não consegue levantar-se sozinho, você não é realmente livre. Então pergunte-se hoje: você consegue levantar uma mochila, empurrar uma porta pesada, abrir um pote sem dificuldade? Se não consegue, comece. E se consegue, mantenha. Porque os braços que hoje se treinam são os que amanhã vão te salvar. Na próxima parte, vamos falar de algo ainda mais importante: suas costas e sua postura. Porque com os anos, não só envelhecemos, também encolhemos. E isso também pode ser evitado. Exercício 4. Mobilidade das costas. Gato-vaca, alongamentos suaves da coluna. As costas, esse lugar onde o corpo guarda silenciosamente a passagem do tempo. Não é por acaso que, quando as costas se tensionam, tudo fica mais difícil. Caminhar, dormir, respirar fundo, até sorrir. Porque as costas são o eixo do corpo. E quando esse eixo fica rígido, toda a sua vida sente. Depois dos 60, a rigidez nas costas não aparece de repente. Chega aos poucos. Um dia você não consegue girar com facilidade para olhar para trás. Outro dia sente que não consegue se esticar bem ao levantar da cama. E um dia percebe que começou a caminhar curvado, sem perceber. Mas isso não é inevitável. As costas podem se manter jovens se movem com intenção. Não com força, com suavidade, com constância. Um dos exercícios mais poderosos e gentis para as costas é o chamado movimento gato-vaca. Você não precisa ser flexível. Só precisa do desejo de cuidar do seu corpo. Eu te explico como fazer. Fique no chão, em posição de 4 apoios, joelhos abaixo dos quadris, mãos abaixo dos ombros. Inspire profundamente enquanto eleva a cabeça e arqueia suavemente as costas, como se abrisse o peito. Depois, ao expirar, baixe a cabeça e arredonde a coluna, como um gato se espreguiçando. Faça devagar, sentindo cada parte da coluna. Repita o movimento 10 vezes, lentamente, sem forçar. Se não puder ir ao chão, há uma versão sentada. Sente-se numa cadeira com as costas retas. Inspire e arqueie suavemente a parte baixa das costas. Abra o peito. Depois expire e arredonde a coluna, levando o queixo ao peito. É igualmente eficaz e muito mais acessível. Após alguns dias, você notará algo curioso. Vai dormir melhor. Vai respirar mais fundo. Sua postura começará a mudar sem você pensar. Porque o corpo, quando lhe damos espaço, se reajusta sozinho. Quero te contar sobre a Glória, uma mulher de 77 anos que conheci num workshop de movimento consciente. Ela sempre tinha incômodos nas costas. Não graves, mas constantes. Dor ao dormir, ao ficar sentada, ao caminhar. Começou a fazer esses movimentos todas as manhãs, apenas 5 minutos. Passaram-se 2 semanas, e um dia ela me disse algo que não esqueço.
Esta noite dormi a noite toda sem acordar por causa da dor. Fazia anos que isso não acontecia. Não era magia, era mobilidade. As costas não precisam de grandes gestos, só de pequenos movimentos, feitos com carinho e com frequência. Então, antes que a rigidez vire parte de você, mova-se. Seu corpo vai agradecer. Porque não há nada mais rejuvenescedor do que poder girar com liberdade, espreguiçar ao despertar e sentir que você ainda vive dentro de um corpo que responde. Exercício 5. Respiração e expansão torácica. Respiração profunda consciente. A maioria de nós respira sem pensar. Inalamos, exalamos e seguimos o dia. Mas o que poucos sabem é que, com os anos, também se pode envelhecer. Na forma de respirar. Sim, a respiração também vai ficando mais curta, mais superficial, mais fraca. Não porque não possamos respirar, e sim porque deixamos de usar nossa capacidade completa. E quando você respira mal, todo o corpo percebe. O coração trabalha mais, o cérebro recebe menos oxigênio, o sono se interrompe e a ansiedade se instala sem que saibamos de onde vem. Por isso este exercício é tão importante. Porque você não precisa se mover. Só precisa respirar. Bem, faça isto comigo agora, se puder. Sente-se numa cadeira, com os pés bem apoiados no chão. Coloque uma mão sobre o abdômen e a outra sobre o peito. Feche os olhos, se quiser. Agora inspire lenta e profundamente pelo nariz. E note como seu abdômen se eleva. Não o peito, o abdômen. Como quando éramos bebês e respirávamos naturalmente. Depois, expire suavemente pela boca, como se soprasse uma vela bem devagar. Faça isso 5 vezes. Devagar. Sem pressa. Este gesto simples, repetido todos os dias por alguns minutos, tem efeitos profundos. Melhora a capacidade pulmonar. Fortalece os músculos da respiração. Oxigena melhor seus órgãos e, sobretudo, te acalma. Muitas pessoas idosas vivem com uma sensação constante de leve falta de ar. Não porque estejam doentes, mas porque a respiração se tornou pequena, incompleta. E outras vivem com ansiedade, que nasce em parte de não respirar bem. O corpo, quando não recebe oxigênio suficiente, entra em modo de alerta. E a mente interpreta isso como angústia. Vou te contar algo que me comoveu. João, 79 anos, viúvo, com insônia havia anos. Tentou de tudo. Medicação, infusões, rotinas. Nada parecia ajudar. Até que começou a fazer respiração consciente toda noite, antes de dormir. 10 minutos. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Sem distrações. Só a respiração. Na 3ª semana, ele me ligou emocionado. Dormi 7 horas seguidas. Não lembro a última vez que isso aconteceu. E é que muitas vezes, o que nos falta não são mais remédios. É mais ar. Então, se você está vendo este vídeo e sente que vive um pouco ofegante, que custa relaxar, que dorme mal, ou que o peito está tenso, respire. Respire fundo. Respire devagar. E faça isso todos os dias. Porque enquanto você continuar respirando com plenitude, continuará vivendo com força. E agora, chegamos ao 6º e último exercício. O mais importante para proteger sua independência e sua capacidade de mover-se livremente pelo mundo. Fortalecer suas pernas. Vamos lá. Exercício 6. Elasticidade dos quadris. Abrir e mobilizar a pelve. Você já notou que seu passo ficou mais curto? Que subir escadas já não é tão fluido como antes? Ou que, ao caminhar, sente o corpo todo tenso, especialmente a lombar? Muitas vezes não é a idade, nem a força, nem os joelhos. É a rigidez dos quadris. Os quadris são o centro da nossa mobilidade. São a base da postura, do equilíbrio, da capacidade de caminhar com segurança. Mas, com os anos, se não se movem, vão se fechando.
vão endurecendo, vão limitando-se. E quando isso ocorre, aparecem 3 problemas: passos curtos e arrastados, dor lombar crônica e perda de equilíbrio. Imagine seus quadris como dobradiças. Se você não os abre, se não lubrifica com o movimento, eles enferrujam. E o corpo todo sente. Por isso, este exercício é crucial. E o melhor, você pode começar hoje mesmo, sentado numa cadeira. Faça este teste comigo. Sente-se com as costas retas e os pés apoiados. Agora, cruze um tornozelo sobre o joelho oposto. Você consegue fazer com facilidade? Ou seu joelho fica alto e as costas se curvam ao tentar? Isso é um teste caseiro para a flexibilidade dos quadris. Se sentir tensão, desconforto ou desequilíbrio, é um sinal claro de que você precisa trabalhar essa região. Agora vamos com 2 exercícios simples. Um sentado, com o tornozelo cruzado sobre o joelho, incline-se suavemente para frente, mantendo as costas retas. Você sentirá o alongamento profundo na região do quadril. Mantenha a posição por 20 segundos. Depois troque a perna. Em pé. Abra as pernas na largura dos ombros. Flexione levemente os joelhos e faça pequenos círculos com a pelve, como se desenhasse um relógio. Primeiro no sentido horário, depois ao contrário. É um movimento suave, quase como dançar devagar, mas ativa os músculos profundos que estabilizam o corpo. Faça isso todos os dias, e em algumas semanas notará mudanças surpreendentes. Vai caminhar com mais soltura, sentir a lombar menos carregada e ter mais segurança ao se mover. Lembro da Carmen, uma mulher de 81 anos. Caminhava com bengala, não por falta de força, mas porque se sentia instável. Um dia, a fisioterapeuta disse: "Seus quadris estão tão rígidos que seu corpo não confia em se mover." Indicou estes mesmos exercícios. Ao cabo de um mês, Carmen caminhava pela casa sem bengala. Ela me disse rindo: "Só falta aprender a dançar outra vez." Não subestime seus quadris. Eles são a dobradiça da sua liberdade. Mexa-os, alongue-os, cuide deles. Porque cada passo que você dá, começa aí. E agora que percorremos estes 6 exercícios, vamos encerrar o vídeo com uma reflexão poderosa. O que vai acontecer se você decidir não fazer nada? E o que pode acontecer se decidir começar hoje? Vamos a isso. Como incorporar esses exercícios sem se complicar? Agora que você conhece os 6 exercícios que podem fazer a diferença em como viverá os próximos 10 anos, talvez esteja pensando: "Sim, parecem bons, mas não tenho tempo." Ou "Já estou velho demais para começar algo novo." E é aqui que eu quero te interromper. Porque isto não é um programa de academia. Você não precisa de matrícula. Não precisa de pesos. Nem de roupa esportiva. Muito menos de 1 hora livre por dia. Tudo o que você precisa são 5 minutos. E vontade de cuidar um pouco mais do seu corpo, todos os dias. A chave não é a perfeição, é a constância. Você pode fazer os exercícios de equilíbrio enquanto espera a água ferver para o chá. Pode fortalecer as pernas enquanto escova os dentes, com agachamentos suaves apoiando-se na pia. Pode alongar os quadris enquanto assiste TV. Respirar fundo ao deitar. Ativar as costas de manhã antes de levantar da cama. Pequenos momentos, grandes resultados. E você não precisa fazê-los todos no mesmo dia. Escolha 2. Alterne. Ouça seu corpo. Mas não pare de se mover. Vou te contar sobre o Luiz. Ele tem 75 anos. Nunca foi esportista. Sempre dizia que exercício não era para ele. Mas há 6 meses, depois de uma queda leve em casa, decidiu mudar algo. Só uma coisa pequena. Começou com 5 minutos por dia. Só respiração e equilíbrio. Depois acrescentou alongamentos de quadril. Depois, fortalecimento de pernas. Hoje, não só não voltou a cair,
como diz que se sente mais desperto, mais seguro, mais vivo. Nunca pensei que tão pouco movimento pudesse me dar tanto, ele me disse há pouco. E ele tinha razão. O importante não é quanto você faz, e sim não parar. Mexa-se quando puder, onde puder, como puder. Porque cada minuto que você dedica ao seu corpo é um presente que você se dá a si mesmo daqui a 10 anos. E agora, para fechar este vídeo, quero deixar uma última reflexão. Porque talvez você esteja pensando que já é tarde. Mas a verdade é que ainda está em tempo. Sempre está. A vida que você quer ter daqui a 10 anos começa hoje. Imagine sua vida daqui a 10 anos. Você tem mais rugas, talvez os cabelos mais brancos, mas também uma coluna firme, pernas fortes, um coração tranquilo e uma mente clara. Você se levanta sem dor, caminha com leveza, pode brincar com os netos, ou simplesmente sair para tomar sol sem medo de cair, sem se preocupar com cada degrau, sem depender de ninguém. Essa versão sua não aparece por mágica, aparece pelo que você fizer hoje, porque o tempo vai passar do mesmo jeito. A pergunta é: como você quer que ele te encontre? Seu corpo vai te apresentar a conta ou vai te agradecer? E o maravilhoso é que você não precisa de grandes façanhas. Não precisa virar atleta, nem passar horas treinando. Só precisa se mover, um pouco todos os dias, cuidar do que você tem, fortalecer o que puder, respirar com consciência, alongar com intenção, manter o equilíbrio em todos os sentidos. Pense nesses exercícios como uma pequena poupança diária. Não é dinheiro que você está guardando. É liberdade. É independência. É dignidade para o seu futuro. É como colocar uma moeda invisível no banco do seu bem-estar cada vez que você se alonga, respira ou dá um passo mais firme. Não é questão de fazer mais. É questão de não deixar de se mover. Talvez hoje você só consiga fazer algumas repetições. Talvez doa um pouco. Talvez você sinta que já é tarde. Mas não é. Porque se você está ouvindo isto, se ainda pode se mover, então pode mudar algo. Então comece hoje. Faça por você, pelo você de amanhã, por essa versão sua que quer continuar livre, forte e viva. E se este vídeo te inspirou, deixe um comentário me contando qual exercício você vai experimentar primeiro. Vou adorar ler, te apoiar e saber que estamos caminhando juntos rumo a uma velhice mais digna, mais forte e mais sua. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.